Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor foi-lhe dirigida neste termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas, quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouvi-se um murmúrio e uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz forte que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também quero matar-me. O Senhor disse-lhe: vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós, pelo batismo, recebemos uma missão, um chamado de Deus para que possamos realmente levar o seu amor para todas as pessoas. E às vezes esse chamado não se dá de uma vez na nossa vida. Ela acaba acontecendo de uma maneira, às vezes por etapas, diante das situações a qual nossa vida ela está envolvida. Nós podemos entender o chamado de Deus na oração. Nós podemos entender o chamado de Deus através de um convite de um terceiro, por exemplo, um padre que chama um casal, às vezes algum outro membro da comunidade. Podemos interpretar o chamado de Deus na nossa vida pelos acontecimentos, seja aqueles na nossa vida, seja também aqueles ao nosso redor, seja acontecimentos do mundo. Sabe quando você se depara com um fato, uma situação, e aquilo te deixa muitas vezes inquieto, ali pode ser o chamado de Deus na tua vida. Então Deus nos chama. E não é que Deus nos chama só uma vez. Deus nos chama e sempre é renovado e sempre atualizado a missão. A missão. Deus chamou alguns para a vida matrimonial, para a vida conjugal. Não está encerrado o chamado de Deus, porque sempre em família tem novos desafios, e enfrentar esses desafios e conduzir a família é uma tarefa nova que Deus sempre dá. Na igreja, muitas vezes a pessoa descobre a sua vocação, padre, freira,
ou até mesmo no ministério de evangelização, catequista, jovens, pessoal do cântico, ministro extraordinário da comunhão, não é porque sentiu uma primeira vez aquele ardor da vocação que já se encerrou o chamado de Deus, a missão que Deus nos concedeu. Não, pelo contrário. A cada momento Deus nos coloca diante do novo. Como nós um dia tivemos a coragem de responder o sim, a cada nova tarefa que Deus nos pede, a gente precisa também ter esta disponibilidade. Por que eu estou dizendo todo este aspecto da vocação, do chamado de Deus, como interpretar esse chamado de Deus na nossa vida? Porque nesta primeira leitura que nós acabamos de escutar, que é do 1 de Reis, capítulo 19, nos fala justamente sobre este aspecto vocacional na vida de Elias. O Senhor, antes de confiar uma missão a Elias, o Senhor o prepara. Esta é a grande tranquilidade que a gente precisa ter na nossa vida. Então, antes da gente dar uma resposta precipitada, e muitas vezes essa resposta ela é negativa, muitas vezes nós falamos não para Deus, porque a gente tem medo daquilo que está diante de nós, diante daquilo a qual esse chamado vai implicar a nossa vida. Então a gente já fala, não quero saber de compromisso e assim por demais. Não sei, não tenho condições, não tenho capacidade. O Senhor nos prepara. Ele não nos coloca num caminho e diga, vai, se vira. Não, primeiro Ele nos prepara. Foi o que aconteceu com os profetas, hoje de modo especial com Elias, que nós estamos falando sobre dele na primeira leitura. For assim também com os apóstolos, quando Jesus começou a reunir aquele grupo dos 12, começou a prepará-los, a vida dos santos, e cada um de nós hoje, pela ação do Espírito Santo, também somos preparados para realizar uma tarefa, uma missão, sob o pedido, sobre a orientação de Deus na nossa vida. E a gente precisa realmente entender que quando o Senhor nos dá uma missão, Ele sempre nos faz entrar então num processo de purificação, num processo de discernimento, num processo de obediência e ao mesmo tempo num processo de oração. Isto que significa se preparar para a missão. E o Senhor vai trabalhando a nossa vida aos poucos para que a gente esteja apto para cumprir aquilo que Ele nos pede. Processo de purificação. O que isto significa? Momento de desapego. Porque enquanto a gente não desapegar das nossas ideias, dos nossos próprios sentimentos, das nossas vontades, enquanto a gente ficar apegado a nós mesmos, será difícil para que a gente possa realmente colocar o projeto de Deus na nossa vida. É necessário o primeiro passo do esvaziamento. E Deus vai trabalhando aos poucos isso na nossa vida para que aconteça este esvaziamento. Processo de discernimento, o Senhor vai, pela ação do Espírito Santo, clareando algumas coisas. Eu não sei se você já percebeu esse detalhe na tua vida, que quando a gente começa a fazer uma experiência com Deus, a gente começa a ver a vida, as pessoas, os acontecimentos diante de nós de uma maneira diferente. E ali nós conseguimos realmente fazer uma avaliação. Então tudo isso daí significa discernimento. E nesse preparo para a realização da missão, de uma tarefa, o Senhor vai nos fortalecendo neste discernimento.
Em relação ao processo de obediência, como momento de preparação, então vale-nos muito esta docilidade, esta abertura para aquilo que Deus pede, para aquilo que Deus deseja da nossa parte, para aquilo que Deus faz nascer no nosso coração. Então, obedecer a Deus, obedecer na palavra, obedecer naquele conselho que eu vou realmente tirar com alguém quando alguma dúvida está ali presente na minha vida. Então, esta obediência. E esta obediência significa fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer e não fazer aquilo que eu quero. Porque muitas vezes a gente pode até entender o chamado de Deus na vida, a gente pode até enxergar qual é a missão que Deus está nos pedindo, mas às vezes a gente enxerga no meio de tudo isso uma montanha, e ali nós encontramos dificuldade, e ali nós já começamos a colocar as nossas exigências. Não, Senhor, o Senhor está me pedindo para fazer isso, mas tem que pegar aquele caminho, mas eu tenho que passar por aquela situação. Ah, não quero não, isso eu não quero não. Eu posso até fazer o que o Senhor quer, mas eu quero fazer do meu jeito. Fazer as coisas do nosso jeito não dá certo. Não dá para concretizar a vontade de Deus, o projeto de Deus. Tem que fazer do jeito de Deus. Por isso, então, a obediência, ela é um elemento fundamental para que realmente a realização da nossa tarefa, ela possa ser então produtiva, possa ser então eficaz. E por fim, neste caminho de preparação, o Senhor nos dá a oportunidade de se iluminar, depois também de se alimentar, de se fortalecer, de sentir uma segurança através da oração. E oração nada mais é do que uma intimidade com o Senhor. Se nós estamos indo numa missão, uma tarefa, é um pedido de Deus. Então, se é pedido de Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus, preciso estar em sintonia com Deus. Como é que eu vou fazer um trabalho se eu não estou em sintonia com aquele que está me pedindo para fazer aquele trabalho? E a oração é necessária, é fundamental para que a gente possa ir então realmente fazendo as coisas do jeito que Deus vai pedindo. Na oração a gente vai descobrindo quais são os passos, quais são as portas, quais são as estradas que a gente tem que passar, enfrentar, pegar para chegarmos aonde Deus quer que a gente possa ir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vos convido a fazer uma releitura deste texto, da leitura de hoje, que é 1 Reis, para que realmente possamos nos fortalecer na nossa caminhada cristã, para que a gente possa ter sempre esta coragem de responder sim a Deus, e aquilo que Deus nos pede, a gente possa ter muita alegria no coração, para poder então cumpri-la. E na medida que a gente diz sim a Deus, na medida que a gente sente alegria naquilo que a gente faz quando Deus pede, nasce uma paz interior, uma paz na nossa alma. E esta paz não fica só para a gente acaba também transmitindo para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.